Você recebeu o diagnóstico de hérnia de disco e está preocupado? Calma, que eu vou te mostrar qual é o melhor caminho para a gente cuidar dela. Olá, eu sou Camila Bagatini, sou quiropraxista aqui na Clínica Bagatini. E antes de mais nada, não deixe de curtir esse vídeo, de dar o seu like, de compartilhar com quem também precisa saber disso e se inscrever no canal. Mas afinal, Camila, o que é hérnia de disco? Porque eu fiz uma ressonância, quando eu olhei lá, estava escrito um monte de coisas. Eu costumo, gente, sempre simplificar, né? Quando você vai pegar um laudo de uma ressonância, de um raio-x, você vai ver desgaste, protusão, você vai ver um monte de nomes. Mas eu costumo falar que é como se fosse uma lesão que tem até 4 níveis, né? E quando a gente fala de desgaste de disco, o que isso quer dizer? Isso significa, gente, que a nossa coluna, como vocês podem ver, ela é composta por os ossinhos. Essa parte é as bolinhas que a gente sente aqui atrás nas costas, tá? Hoje a gente tem o sistema nervoso, que é onde tudo acontece. Então, quando a gente olha nessa imagem aqui, vocês estão vendo direitinho, todos os comandos do meu corpo são feitos aqui. Todos esses comandos chegam até o nosso corpo através da medula. E aí é onde eu tenho as inervações que vão pegar essas informações neste canal principal e distribuir para os meus braços, para as minhas pernas, para os meus pulmões, para o meu coração, enfim, vão irrigar todo esse sistema e levar essas informações do meu cérebro para todo o meu corpo. E aí é uma região que ela é muito sensível. Então eu tenho tanto o osso do crânio quanto os ossinhos da coluna como uma armadura para proteger esse sistema. Porque o que acontece quando uma pessoa sofre um acidente e fica paraplégico ou tetraplégico? Ela sofreu uma lesão diretamente na medula. E a partir do momento que essa lesão acontece, corta a comunicação neural. Por isso que a pessoa perde os movimentos, né? E aí a gente tem, então, voltando, os ossos justamente para proteger o sistema nervoso. Só que, gente, eu tenho entre um osso e outro, eu preciso de ter um amortecedor, eu preciso de ter um disco justamente para não deixar bater osso com osso e gerar dor, senão a gente não conseguiria fazer todos esses movimentos que a gente faz. E aí é onde entra o famoso disco. Para vocês entenderem melhor, você sabe o que é o chiclete Babalu? Esse que vocês estão vendo aqui na imagem? Pois é, ele é um chiclete que ao redor dele, ele é um material, ele é durinho, mas dentro dele a gente tem um recheio. Então, quando eu pego esse chiclete e eu aperto ele, o que acontece? O recheio, ele sai. E o disco, neste caso, é como se fosse a mesma coisa. Ao redor dele é composto de fibras e dentro dele a gente tem um núcleo gelatinoso, que é como se fosse esse recheio do chiclete. E aí, através de vários fatores, o que acontece? Puf, o material, ele extravasa e vai gerar essa compressão no nervo. Por isso que, geralmente, quando o paciente vem com caso de desgaste, de redução de espaço discal, enfim, várias nomenclaturas, ele vai sentir queimação, dormência, formigamento, em casos mais acentuados, onde a lesão já está maior. Em casos onde ela está começando a sair, que ela está bem no comecinho, geralmente ele vai sentir dor local. Só que a dor do nervo, gente, ela é diferente da dor muscular. Por quê? A dor muscular, ela passa entre 3, 4 dias, ela passa. Essa dor de nervo, ela fica e é uma dor doída, é uma dor chata, né? Então, quando a gente pega uma lesão de disco no começo, ela fica aquela dor local, como se a região ficasse quente, doída, você fica sem conseguir se movimentar, o que você faz incomoda, né?
E por que vem esse quadro de lesão de disco? Ele vem por vários fatores, gente. Muitas vezes por uma queda, por algum trauma, muitas vezes por uma associação de fatores que aí a gente entra, tabagismo, sedentarismo, uma postura, muito tempo na mesma posição, estresse, uma alimentação inadequada, pouco líquido, né? Ou seja, a gente tem vários fatores que levam a entrar neste quadro de hérnia de disco. E aí a pergunta é o seguinte, Camila, tive esse diagnóstico, preciso fazer cirurgia? Gente, a cirurgia, ela é em último caso. Me perdoem o vocabulário, mas para que vocês possam entender, a cirurgia é quando você não estiver conseguindo ficar de pé, porque você perde o peso das pernas, ou quando você faz cocô nas calças e xixi nas calças. Porque aí isso quer dizer o quê? A gente já tem um estrangulamento a nível neural, no nervo, que não consegue mais mandar essas informações para essa região. Por isso que a lesão, quando ela sai aqui, ela vai estrangular o nervo, ela vai pressionar o nervo. E o nervo, para vocês entenderem, imagine uma mangueira, aquela mangueira que você vai molhar o seu jardim. Quando você dobra essa mangueira no meio, o que acontece com o fluxo de água? Ele diminui ou ele cessa. Quando a gente fala dessa lesão, esse material que está extravasando, ele está pressionando diretamente o seu nervo. Então é como se estivesse bloqueando, como se fosse essa mangueira que está dobrando. E aí, por isso que a cirurgia é só nesse último caso, porque a gente já está tendo um estrangulamento do nervo, uma compressão muito grande que a gente não consegue retornar. Mas, gente, até chegar nesse ponto, a boa notícia é que a gente consegue trabalhar de forma conservadora. E o tratamento conservador, gente, não tem mistério. Eu costumo falar que não existe fórmula mágica. Imagina que nosso corpo é como se fosse essa parede aqui, né? Eu preciso manter os tijolos alinhados e eu preciso ter o cimento para que essa parede fique aqui, porque eu não consigo sustentar essa estrutura toda só com os tijolos. Então, quando a gente fala desse tipo de lesão, o que a gente precisa fazer nesse primeiro momento? E é os protocolos que a gente trabalha aqui na clínica. O paciente vai chegar com dor. Então, antes de mais nada, eu preciso cessar esse processo inflamatório, reorganizar toda essa parte articular, diminuir essa sobrecarga neural, né? Então é onde a gente entra com a quiropraxia, com essa junção de técnicas para aliviar, né? Então a gente entra com a acupuntura, com a soltura dessas regiões, muitas vezes quando o paciente está em crises muito agudas, para reduzir mais rápido a inflamação, com TENS, até mesmo com a parte da fisioterapia para trabalhar essa mobilidade neural, né? E até mesmo laser e tudo mais. E aí o paciente já começou a evoluir, começou a sair desse quadro agudo de dor, de limitação. Porque, gente, quando o paciente chega aqui, geralmente ele já chega na crise com muita restrição de movimento. Então, tem casos que o paciente chega sem conseguir andar direito, quando é na região da lombar. Quando é região cervical, o paciente chega com a região toda travada, pescoço travado, com muita dormência, muita dor. Então, nesse primeiro momento, eu preciso apagar o incêndio, que é o que a gente costuma fazer. Então, primeiro a gente apaga o incêndio, depois a gente organiza a casa, né? E aí, quando a gente entra nesse processo de organizar a casa, é onde a gente faz essas manutenções, porque a hérnia de disco, essas lesões discais, gente, é um caso de amor que não tem divórcio, tá? A gente pode trabalhar para deixá-la quietinha ali e ela fica, ou a gente vai tratando só a dor e o bicho pega. E aí volta e meia o paciente vai travando. Só que cada vez que vai tendo esse travamento, as dores e a lesão vai aumentando, né? E aí a chance da gente muitas vezes reabilitar 100% é mais difícil. Então, sempre o tratamento conservador. Muitas vezes, quando o paciente está no auge, obviamente a gente vai ter a necessidade de entrar com químico e tá tudo certo. Só que a gente não pode se tornar dependente dele para ficar sem dor, né? Ele é mais uma ferramenta
nesse processo. Então a gente entra com alinhamento, alinha, tira a inflamação com as outras técnicas como a acupuntura, enfim, a própria físio, a liberação miofascial, e aí depois o paciente já tá bem, já chegou o alívio das dores, a gente entra com esse fortalecimento, porque eu organizei a casa de dentro para fora, fiz o alinhamento, diminuí a inflamação, dei esse reset neural, e aí a gente entra com o cimento para sustentar o pilar principal, que é o fortalecimento. E aí, gente, quando a gente alinha, solta toda essa musculatura e fortalece, não tem erro. Só que, obviamente, que a gente tem que dar essa continuidade. Como eu falei, é um caso de amor para a vida toda, que não tem divórcio. Porque se você parar de fortalecer, vai dar um tempo, as dores vão voltar novamente. Então, gente, a hérnia de disco não é um bicho de 7 cabeças, você não vai morrer disso se você cuidar. E ela pode ser um grande problema, como ela pode ser um detalhe. Hoje, a gente tem pacientes aqui na clínica que chegaram em situações bem complicadas, alguns até com cirurgia marcada, e a gente, de forma conservadora, conseguiu reverter isso. E hoje os pacientes fazem seus esportes, têm qualidade de vida e, gente, vivem sem dor. Hoje eles vêm aqui na clínica uma vez a cada 1,5 mês, 2 meses, para fazer as suas manutenções e o corpo está super bem. Um caso mesmo é do Valdo, que até a gente subiu essa semana no Instagram da clínica. O Valdo, ele tem uma escoliose compensatória e isso gerou as lesões pela própria acentuação da curvatura. E ele sentia muitas dores, ele tomava remédios, ele tomava 4 codeínas por dia e a gente começou a ajustar. A gente começou a fazer esse processo de acupuntura com soltura. E, gente, hoje ele vem uma vez por mês e ele é outra pessoa, porque já na 4ª sessão ele já parou de tomar medicamentos. E assim como é o caso do Valdo, eu tenho inúmeros pacientes aqui para relatar para vocês. Então, gente, não tem fórmula mágica. É você fazer o que você precisa fazer. É você cuidar do seu corpo, porque essa lesão ela não veio de ontem para hoje. E ela também não vai embora de hoje para amanhã. Mas quando você entra com os cuidados certos, não tem erro. Então, se você está sentindo isso, ou se você conhece alguém também que está passando por essa situação, encaminhe esse vídeo aqui, dá o seu like, curte e te espero até a próxima.